meus queridos e minhas queridas, estamos aqui com mais um Pod God com Kika Malki. Vamos aqui estar agradecendo nossa equipe, né? Rômulo Nascimento, Júnior Lobo. E vamos iniciar hoje com um convidado para lá de especial. Ele é cantor, muito conhecido, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, prazer ter aqui. Muito bom estar aqui com você, Kika. Prazer, muito obrigada por ter aceito assim, o nosso convite. Então a gente começa. Sempre eu peço para vocês se apresentarem. Vocês são os melhores apresentadores de si próprios. Então pode olhar para aquela câmera e falar assim: hoje, quem é Luiz Cláudio? Uau, hoje Luiz Cláudio é um cara deslumbrado, muito realizado, porque Deus me deu muitas coisas que eu nem merecia. Eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro e desenvolvi, cresci numa igreja bem pequena, e dali eu fui vendo que Deus foi me acrescentando alguma coisa, porque desde garotinho eu já gostava de cantar e envolver os meus primos, e nós organizamos um grupo de garotos chamado Grupo Sininhos, e a gente cantava bastante, era muito legal. A gente já dividia as vozes, porque aos mais ou menos meus 7 anos de idade, meu pai já tinha me ensinado a dividir vozes, né? Então eu já gostava de cantar em harmonia com o grupo. Éramos sete meninos, e dali foi desenvolvendo um trabalho muito legal. Eu ingressei em um grupo maior na minha adolescência, e deu nisso. Hoje, quer dizer, aos 18 anos de idade, eu gravei meu primeiro LP, e hoje que legal. Luiz Cláudio está realizado por de tantas coisas que Deus fez na minha vida. Hoje tem mais de 20 trabalhos gravados. Uau. Pai. Marido, vô. Então, tem muita coisa aí, gente. Vamos começar aqui. Você já falou um pouquinho aí, mas eu queria saber como é que foi a religião. Como é que a religião foi introduzida na tua vida? Já nasceu na igreja? Foi criança, adolescente? Enfim, como é que a religião surgiu na sua vida? E sim, eu nasci num lar cristão, né? Então, dizem cristão de berço, né? Mas eu nasci num lar cristão. Meus pais já eram cristãos já desde a juventude deles, né? E dali eu fui desenvolvendo na igreja um trabalho assim muito especial, acompanhando meu pai, que cantava já em quarteto, né? Então dizem que eu passei a ser um cantor por uma experiência que a minha mãe teve comigo, né? Porque quando eu nasci, a minha mãe pensava que eu tinha algum problema, porque eu chorava muito. Já estava cantando? Então, mas era choro assim. A minha mãe falou: esse garoto tem algum problema. Eu nasci de parteira, né? Mas a minha mãe me levou no médico. Eu já tinha 3 meses, não parava de chorar. Era uma coisa assim absurda. Aí, quando cheguei no médico, né? A minha mãe falou: doutor, eu não sei o que esse garoto tem, porque ele não para de... Olha aí, doutor, olha como é que ele chora o tempo todo. Aí o médico me pegou assim, me virou de cabeça para baixo, aí que eu berrei mesmo, né? Imagina. Berrei. Mas ele já tinha feito alguns exames, me apalpado e tal. Aí ele falou assim: olha, dona Nilza, esse menino não tem nada. Esse garoto é chorão mesmo. O máximo que eu posso dizer para a senhora é que eu acho que ele vai ser um cantor. Nossa, ele já profetizou. Ele estava profetizando ali, gente. O meu futuro já, né? Então, desde berço, eu sinto que Deus foi me conduzindo por um caminho no louvor. Eu gostava muito de acompanhar meu pai. Meu pai cantava em quartetos, né? Em quarteto cantou por 20 anos. Gravou
aquele compacto disco, era LP, né? Um LPzinho pequeno, que tinha duas faixas de cada lado. Eu lembro disso. Então, aí eu acompanhava meu pai, eu vibrava demais, gostava demais. Então a música, ela, sabe, entrou, foi no DNA mesmo. Então você já nasceu na igreja, você não teve um processo de conversão? Não tive. E nunca se afastou naquela fase de adolescente? Não. Nunca, sempre porque foi eu me o mínimo. envolvi, acho que quando a mente fica muito ocupada no trabalho, acho que deixa a gente assim, mais blindado, né? Dessas situações. Mas às vezes, depois já de muito tempo, eu pensava assim, eu acho que eu poderia ter tido uma experiência de ter ido lá no mundo, né? Mas às vezes é coisa assim que a gente não sabe o que está falando, né? Porque não vale a pena experimentar, porque às vezes a atração é tão forte, de repente você pode ir e não voltar mais, né? É verdade. Então, mas às vezes eu pensava assim, porque eu acho tão bonito uma pessoa que vem de uma transformação, sabe? As então histórias, eu não experimentei isso. Então às vezes eu falei, eu queria ter experimentado às vezes, né? Uma transformação radical, né? Vir para Cristo mesmo, depois que você já esteve no mundo. Eu falo, né, que o testemunho é assim, é maravilhoso. Eu fui conhecer a Bíblia tem menos de 4 anos. Olha aí. Menos de 4 anos. Mas mesmo eu sendo do mundo, era como se não fosse, porque eu nunca bebi, nunca fumei, nunca gostei de... Sabe que eu lembro uma vez de eu ter chegado de manhã em casa? Fui para uma discoteca, cheguei em casa, mas eu fiquei tão revoltada. Eu falei, quê? Perder minha noite? Nunca mais, sabe? Sempre, você já tinha eu era considerada careta. Careta. Sempre fui considerada careta. Mas então, para mim, assim, não foi tão complicado. Mas eu vejo que quando a pessoa tem a vida num mundo muito pesada, seja com drogas, com bebida, com outros tipos de vício, é muito mais bonito, né? Você Sim, tá falando, quando encontra, né, Cristo no caminho, uma atração tremenda que sacudiu a vida do cara. É interessante. Às vezes eu ficava pedindo uma experiência assim, né, para Deus. E você chegou a sentir alguma vez um chamado para louvar? Assim, você teve certeza que foi Deus que te chamou? Ou a coisa foi tão desde pequeno que foi natural? Foi bem natural mesmo, né? Porque eu estava bem assim, envolvido o tempo todo no louvor, porque desde pequenininho na música, então trabalhando na igreja. E aí eu fui desenvolvendo dessa forma, então não teve assim algo que impactou fortemente, né, nessa minha trajetória. E dentro da igreja, você só se manteve no ministério de louvor ou você participou de outras atividades? Sempre mais na música, o tempo todo na música. Chegou a participar da evangelização? Não, assim, evangelização com a música sim, porque a música ela tem que estar no contexto da evangelização, né, porque a música é uma ferramenta, né, e é uma ferramenta fortíssima, porque ela atrai muito as pessoas que estão lá fora, quando você, eu quero cantar um louvor para você. Nossa, às vezes as pessoas só com aquele louvor, a pessoa já fica impactada, né? Mexe com o coração, né? Com a emoção da pessoa. Você compõe? Não, eu cheguei a compor alguma coisa, mas eu senti que não é meu dom, né? E eu acho que a composição realmente é um dom do Espírito Santo. Não adianta você, às vezes, ficar forçando, eu posso até forçar e criar uma música, mas não é dom. A tua parada é mais mesmo cantar. Interpretar. Agora, eu passei a interpretar muito desde pequeno e acho que eu fui acostumando, mas na realidade mesmo eu não sentia o chamado que eu seria um cantor mesmo, né? Mas eu gostava de cantar, eu era um cara insistente, um garoto insistente. Persistente. Né? E eu insistia comigo, eu não sei. Só que aí, olha como é que foi precoce. Aos 18 anos eu gravei meu primeiro LP. Entendeu? Aos 18 anos de idade. Quantas músicas tinham? 4? Não, tinham 10. 10 músicas? 10 canções.
Uau, então foi um LP, O LP grande, LP, né? bolachão, É aquele grandão, caramba, 18 anos. Sim, gravei no estúdio Havaí. E foi com esse grupo? Não, foi solo? Solo. Uau, E com esse grupo? Foi um pouquinho antes? Não, com esse grupo ele não tinha gravado nada. Eu saí desse grupo e todo mundo assim falou que eu era muito cabeça dura, não tinha que fazer isso e tal. Que loucura é essa? Porque na época fazer carreira solo, né? Não, você não está bem da cabeça, você vai deixar o grupo e tal para seguir carreira solo e tal. E logo eu já tanto é que eu segui carreira solo já pensando em gravar. Então gravei, então foi assim, uma coisa meio E como é que você pegava mesmo. as músicas? Você pegava as músicas que já eram gravadas? Como é que você pegava Sim, as músicas? Você escolhia as músicas? Sim. Como é que você escolhia? Não tinha. A nossa escola era uma escola muito americana, né? Então eu escutava muita coisa. Desde pequenininho eu escutava muitos cantores americanos, né? E eu tinha um amigo, logo na minha juventude, quando eu estava pensando em gravar, esse amigo eu era muito fã dele, o maestro Valdenir de Carvalho, da Igreja Batista. E ele era uma pessoa assim fantástica e uma pessoa envolvida na música, e ele tinha assim um acervo de música, de fitas que vinham para ele, originais, sabe, para ele poder desenvolver um trabalho de música no Brasil. Então ele representava várias empresas americanas. Ele ia aos Estados Unidos e as empresas lá já tinham ele como contato no Brasil. E eu tive a alegria de ser amigo desse camarada fantástico. Infelizmente hoje não temos. Ele é o pai da Cristiane Carvalho, uma cantora também que foi muito conhecida, né, que fez um trabalho também muito bonito gravando. E aí ele foi uma referência muito forte para eu conseguir músicas, e ele mesmo falou, olha, tem essa música. Aí ele foi me mostrando o repertório de canções americanas. Você escolhia, você tinha esse poder de escolher as que você mais gostava. Aí ele tinha até as autorizações, né, na época para gravar. Direito autoral, tinha autorização. E vem cá, você é cantor? Sim. Você já teve outra profissão? Tem outra profissão? Já pensou em ter outra profissão? Ou não, apenas cantar? Olha, eu já fiz muita coisa, sabe? Porque não dava para viver de música lá no início, né? Mas eu fui muito persistente, assim, eu achava que eu ia conseguir e tal, mas era muito difícil, não dava para viver de música. E quando foi 1900 Poxa, vamos longe aqui agora. 1980 eu gravei meu primeiro LP. Para você ter ideia, eu gravei num estúdio que Roberto Carlos gravou. Uau. Que era o Estúdio Havaí. Aí eu fiquei todo empolgado, eu achava que agora no gospel eu ia ser um cara, né? Pô, eu ia vender muito e tal. Mas eu passei 10 anos e vendi 500 cópias. Maior sucesso, né? Sucesso. Pra mim isso é sucesso. 500 cópias em 10 anos, né? E o Roberto Carlos já tinha muitos discos de ouro. Mas eu fiquei muito empolgado. O Ministério, esse fracasso de venda, isso não me trouxe nenhum tipo de frustração, né? Embora 10 anos depois, vendo esse resultado, eu quis parar de gravar. E aí Mas eu ia seguir com a música, cantando, mas eu falei, não vou gravar eu não vou gravar, mas não teve jeito. 10 anos depois, fazendo um balanço assim, como as pessoas davam feedback para mim, aí eu falei, não, eu vou gravar. Aí me lancei novamente, gravei em 1990, um repertório chamado Ele Vai Te Carregar, e aquele repertório já foi outra história para mim, foi muito bem, né? E depois eu fui descobrindo que se eu pegasse também as canções que eu já tinha gravado no primeiro LP e
reproduzisse agora, mesmo que fosse em fita cassete, porque era LP, né? Agora fosse em fita cassete, ia dar certo. E graças a Deus as coisas começaram a dar certo, não da maneira o sucesso que eu pensava, né? Que no início, mas depois eu fui amadurecendo e fui vendo que as coisas não eram assim. E aí né? você era chamado para fazer apresentações em igrejas? Bastante em igrejas, bastante. Mas aí eu comecei a ir a algumas rádios naquela época, né? Algumas poucas rádios evangélicas que tinha, que era da igreja presbiteriana, né? E porque meu pai tinha muito conhecimento, porque ele já cantava, fazia programação com o pessoal da igreja presbiteriana, Isaías de Souza Maciel, que era um bispo muito conhecido já de muitos anos, já fazia um trabalho muito bonito com rádio, sabe, programa de rádio, e eu acompanhava muito meu pai nessa época. Então eu fui vendo que divulgando, as coisas foram começando a fluir, a melhorar, né? E foi em 1990 que eu tive uma experiência muito forte. Eu não sei se eu já poderia já de imediato falar, mas foi uma experiência muito forte. Em 1990, quando eu estava gravando esse segundo trabalho, eu já estava casado. E eu tinha 2 menininhas, bebezinho, menina. E eu, de tanta insistência, eu achava que agora eu ia poder até sustentar a minha família com essa nova gravação. Mas eu fui surpreendido. Na época que eu estava gravando, eu estava num coletivo, num ônibus, indo... eu estava trabalhando, porque eu era representante comercial, né, para compor a renda de casa, né? A música não dava ainda, né? Mas eu estava muito, assim, esperançoso que a música ia dar certo e tal. Aí eu fui, estava indo para a cidade para fazer uma visita, né? Para venda, mas de repente o ônibus foi parado no meio da Avenida Brasil, ali perto de Parada de Lucas, Vigário Geral. E foram dois bandidos. Eles armados? Colocaram as armas na frente do ônibus e o ônibus parou. E eles falaram, desce. Aí todo mundo já estava querendo descer. Ele falou assim, não, é só ele. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, olhei para um lado, olhei para o outro, não, é só ele. E eles gritando, só ele, desce logo, desce rápido. E ele era você? Era eu. Ah. Eu falei, mas que isso? Como é que pode? Aí eu desci, eles colocaram as armas nas minhas costas e cutucando para eu descer a ribanceira da favela ali, em Parada de Lucas. E aí ali eu comecei a entender que era o meu fim. Ali tinha chegado o meu fim. Aí eles foram gritando comigo, nós vamos te matar, nós vamos te matar. Com você? Aí para não ter mais visão para a Avenida Brasil, aí fui descendo. A explicação é que eles te confundiram com alguém? Eu acho que sim. E eles ali na época eles estavam matando muitos policiais, estavam fazendo tortura com policiais. E eu usava o cabelo curtinho, de repente eles, não sei, pode ter pensado ali que eu era você já estava com quantos anos? Ali eu tinha 20... uns 25 anos, por aí, entendeu? Aí eles foram, eu fui descendo, eles gritando que iam me matar, que iam me matar. Aí quando chegou lá embaixo, não tinha mais visão para Brasil, e tinha um paredão do morro, assim, e tinha um monte de gente nos casebres vendo mais uma pessoa que ia ser executada, porque tinha muita gente nos telhados, né? E aí eles começaram a pegar minha bolsa, jogaram tudo no chão e não viram nada que eles queriam, mas aí eles foram tomando distância e com o dedo no gatilho. Aí aquele momento eu falei, meu Deus. Vou morrer agora. Vou morrer agora.
Você não pra chegou eles, a falar nada? Eu não sou não, ninguém, falei, eu não sou o que vocês estão pensando, falei, mas eles já tinham visto também que eu não era, mas ao mesmo tempo, eles, matar para eles é igual beber água, né? E eu já tinha falado, não sou o que vocês estão pensando, sou um cristão, ainda falei com eles isso. Aí eles foram tomando distância com o dedo no gatilho, os dois. Aí eu falei, meu Deus, cuida da minha esposa, pensei nas minhas crianças, cuida porque chegou a minha hora, já era. Eles dispararam as balas, vieram todas no meu pé. Eu até cheguei a pular, porque eu me assustei com aqueles tiros, eu achava que... Eu até pensei, será que isso não pegou em mim? Mas nenhuma pegou em mim, nenhuma. Os dois atiraram? Os dois atiraram. E depois eles viraram a esquina da favela assim e foram embora. E todo mundo nos telhados olhando e eu tô vivo. Assim, tô vivo. Eu chegava a colocar a mão em mim, aí comecei a pegar minhas coisas, colocar na bolsa, aí comecei a subir novamente o morro, a ribanceira para chegar até a Avenida Brasil. Eu ia na loja numa loja de autopeças, porque eu vendia autopeças na época, aí ia ali na loja de um amigo, aí fui caminhando, cheguei na loja do amigo e aí ali parece que tinha saído um troço assim, um escudo de proteção, sabe? Que tinha me envolvido, porque eu senti um vazio e uma fraqueza tão grande que eu desmaiei na porta. Isso que eu ia falar. Desmaiei na porta. Eu ia falar, quase desmaiou, não. Você desmaiei desmaiou na porta do cara. Aí eles vieram com água, aí me acordaram, e quando me acordaram, eles perguntaram o que houve, aí eu comecei a contar para eles. Aí eles falaram assim, mas eles não te perguntaram para onde você ia? Eu falei, não perguntaram, mas se te perguntassem. Eu falei, eu ia falar aqui, ia vir para aqui, para a tua loja. Aí ele falou, rapaz, se você tivesse falado isso, eles iam alvejar você da cabeça aos pés de bala. Mas por quê? Porque estava em guerra as duas favelas. Eram favelas então, vizinhas. Como eu estava vindo de lá, então, Deus, graças a Deus, ele é o mesmo Deus que esteve assim. Eu vou fazer uma comparação aqui, porque ele é o mesmo Deus hoje, que esteve lá na Cova dos Leões, que fechou a boca dos leões, ele também fechou a boca desses caras para eles não me perguntarem para onde que eu ia. Entende? Porque se eles perguntassem, eu ia falar que eu estava indo para Vigário Geral, olha. E ali o que passa assim na cabeça é que eles acabaram tendo misericórdia de você e acho que eles não atiraram para de repente te atingir, foi para te assustar, né? Misericórdia neles não existe. Não existe, eles são cruéis. Mas Deus faz com que eles sintam algum medo de alguma coisa, entende? Eu não sei. Deus tem o método dele de frear a mente de um bandido, de um criminoso, né? Mas a gente não sabe, porque eu acho que da mente deles não vem uma coisa boa nesse momento. Eles só querem destruir, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir. É verdade. Agora, com todos esses anos, né? Você falou que é a família cristã. Hoje você é adventista. Sim. A sua família sempre foi adventista ou você já participou de outras denominações? Não, mas na música, a música ela não tem denominação, né? Então eu gosto demais. O louvor é o louvor, né? Sim, pra eu gosto Deus demais. qualquer... Quando sou chamado, vou na Assembleia, vou na Batista, vou na Metodista, vou na Presbiteriana. Então, onde a minha alegria era quando eu recebia o chamado de qualquer igreja, recebia um chamado para cantar. Eu sempre amei muito estar, sabe, na estrada, louvando e tentando indo para as atingir, igrejas, cantando. E tentando atingir. Eu não sei, deve acontecer a mesma coisa que acontece comigo, né? Que através da letra, da música, eu penso em alcançar pessoas. Sim. Né? Eu acho que quando você está lá, você deve, de repente, estar rolando. Alguém está precisando ouvir isso aqui. A gente tem uma sensação assim, igual aquela mulher, Senhor, dá-me filhos, dá-me filhos. Parece que a gente quer gerar filhos o tempo todo, né?
Não, e a coisa mais legal que tem, e deve acontecer direto, né? De repente você recebeu uma ligação, recebeu uma mensagem, poxa, eu acordei ouvindo a tua música, eu estava precisando ouvir essa palavra. Sim, isso é uma bênção, ouvir isso, e eu sou movido a isso todos os dias praticamente, entendeu? Porque quase todos os dias eu canto. Já teve anos de fazer 240 apresentações por ano. Uma coisa assim... 240 apresentações no ano, nossa entendeu? Senhora! Mas numa média, nos anos, se fosse fazer uma média nos anos aí, eu acho que eu cantava quase 200 por ano, tá entendendo? E tem uma coisa engraçada também, porque principalmente o pessoal da música, né? A gente vê direto quem chegar assim, pai, eu quero ser músico. Primeira coisa... Não vai fazer isso, você vai ser médico, vai ser advogado, vai ser não sei o quê. Não, a música não vai dar dinheiro. E você teve, pelo jeito, o apoio do teu pai. Sim, bastante dos meus pais, né? Mas agora, era um apoio, mas ao mesmo tempo, todo mundo sabia, e até eu sabia que era impossível de se viver de música. Impossível. Mas Deus mostrou que e outra coisa também, até você sendo de um segmento religioso, porque às vezes um segmento você limita o teu público. Mas graças a Deus a música foi abrindo, sabe, para outros públicos, para outros segmentos evangélicos, cristãos. E eu cheguei a cantar até, eu fiz apresentação em igreja católica, assim, dos movimentos carismáticos. Então eu fiz apresentação em diversas igrejas, né? E hoje também, até hoje você viaja. Sim, e eu tenho viajado, hoje eu tenho feito da música, realmente, hoje não, algum tempo para cá, a música é uma missão. Então, agora, uma coisa certa eu nunca achava que eu ia ser realmente no início eu achei, mas depois que caiu a minha ficha, eu achei que eu não seria um cantor mesmo. Eu seria um louvador, que faria da música um instrumento para eu pregar o evangelho. Então aí eu aceitei esse chamado de Deus. Então, eu nunca serei famoso realmente, eu já tinha entendido isso, entende? Porque no início eu pensava que eu ia ser famoso. Você queria ser famoso? Você tinha essa coisa de querer ou não? Não, no início de tudo eu achava que eu ia, quando eu gravei o primeiro LP, nesse estúdio e tal, eu achei, nossa, eu acho que eu vou ser alguma coisa, né? Na música. Mas nada, depois eu fui vendo minhas limitações, eu fui vendo que eu não era... Qual era o verdadeiro chamado? Eu não era isso não, entendeu? Mas só que Deus foi me mostrando. Depois... Uau! Temos aqui uma pergunta do Cristão Anônimo. Pode falar. Eita. Vamos ver. Pode God com Kika Balki, aqui, Cristão Anônimo. Eu tenho uma pergunta para mandar para você, Luiz Cláudio. Fala aí para mim, qual o maior perrengue que já passou viajando para ir se apresentar? É uma curiosidade realmente que eu tenho. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Valeu, Kika. Bom trabalho, bom programa a todos nós. Um abraço e até a próxima. Entendeu a pergunta? Entendi. Foi viajar. Qual foi o maior perrengue? São porque muitos perrengues, mas teve um que eu estava fazendo missão. Lembrei que agora foi um perrengue, porque fica muito marcado, né? Eu estava bem no Amazonas, acho que Tefé, uma coisa assim, lá no Amazonas, lá dentro mesmo. E eu peguei um aviãozinho. Era um aviãozinho pequenininho. E quando eu entrei no avião, e aí tentou fazer o avião pegar, o avião não pegava. Aí o piloto falou assim, olha, vocês vão ter que voltar pro aeroporto, voltar para a sala lá, esperar, porque nós vamos fazer uma pequena manutenção no avião. Aí... Tá bom, começou a orar. Aí comecei a ficar meio nervoso com aquilo, mas aí voltei para a sala lá e fiquei esperando. Aí finalmente o avião, depois de algum tempo, nós partimos, mas só que desenvolveu em mim um desarranjo muito grande. E eu estava passando muito mal, mas até aí não tinha, eu não tinha ainda apelado, sabe? Aí quando cheguei,
eu cheguei em cima, porque o avião atrasou muito na hora de cantar. E a igreja lotada me esperando. E eu com aquela, sabe, aquela dor, aquele rebuliço na barriga. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu faço? Meu Deus, por favor, olha, eu orei tanto, pedi tanto a Deus, e Deus segurou a onda do meu intestino. Eu fiquei ali, aí eu fiz o programa, consegui, mas quando eu acabei de fazer o programa, eu falei, irmãos, vocês me desculpem, eu não posso... Perder um segundo aqui não, mais. Aí, imediatamente, quando eu cantei a última música, Deus me sustentou até a última música. Eu saí pela porta dos fundos ali, aí eu já gritei para um irmão lá e falei assim, por favor, me leve agora urgente. Banheiro mais próximo. No banheiro, na casa de alguém que eu estou passando muito mal. Né? Aí ele me levou, porque a igrejinha era uma igrejinha muito simples lá do Amazonas e tal, me levou na casa de uma senhora ali, aí eu pude aliviar o ventre, né? Aí passou. Mas aí deu uma aliviada e fiquei mais tranquilo, né? Mas eu estava muito mal. Foi por conta da tensão, né? Foi por conta da tensão muito grande. Isso foi um grande perrengue que eu passei. Com certeza, nem para esse lugar não. Eu já passei alguns perrengues de turbulência também, mas esse aí foi um assim que marcou muito, porque as pessoas queriam me cumprimentar e eu não podia. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Já há longos anos aí na igreja, tem algum caso de conversão, já que você não passou, que tenha te marcado? Pode ser familiar, amigo, desconhecido? Sim. Vou contar um caso... Conta. Eu estava cantando ali na Penha e essa igrejinha eu já tinha cantado, ela era bem lá em cima do morro. Aí depois ela mudou, veio para baixo, porque eles conseguiram comprar um terreno e construíram uma igreja ali. Aí era um domingo à noite, quando eu estava cantando, de repente, no meio assim dos louvores, aparece um indivíduo gritando na igreja. E ele estava tocado, bebeu muito. E ele era um mendigo. Bob, o nome dele. E todo mundo da igreja conhecia, mas ele fez uma algazarra na igreja, e eu cantando, e ele gritando, aleluia, e depois enrolava, falava um monte de coisa que não dava para entender, mas ele atrapalhava, foi uma guerra muito grande, que ele começou ali a travar comigo, eu cantando e ele gritando. Aí a igreja toda ficou incomodada, aí os irmãos rapidamente, então, se reuniram e foram para cima dele para tirar ele da igreja. Porque te desconcentrava, aí eu né? pedi para parar a música imediatamente e eu falei, por favor, não leve ele, deixa ele aí. E os irmãos me obedeceram. E o bêbado continuou atrapalhando, mas eu não queria que ele saísse dali. E eu continuei cantando. Você sentiu que era necessário. A guerra continuou. Ele gritando e eu cantando. Ele gritando e eu cantando. Mas teve uma hora, ele estava cheirando muito mal. Ele não tinha tomado banho. Acho que dias e dias, né? Ele estava muito sujo, muito fétido, entendeu? Aí a igreja, todo mundo incomodado com ele. Então ele... Teve uma hora que ele sentou lá no último banco. E eu... estava cantando e ainda estava olhando ele, mas de repente eu não vi mais ele. Falei, ele não está mais aí. Aí chegou o momento que estava chegando o momento do apelo, de conversão. Eu falei assim, enquanto eu estiver cantando essa música agora, se você desejar entregar a tua vida para Deus, venha no altar, entrega a tua vida para o Senhor. Aí muitas pessoas já estavam vindo, sabe? E eu abraçando as pessoas. Mas, para minha surpresa, de repente ele veio, o bêbado veio, porque ele tinha dormido. No último banco, ele... Por isso que você não via. Por isso que ficou um silêncio também, que ele de repente parou de fazer algazarra. Ele primeiro sentou, eu vi que ele sentou. De repente eu não vi mais ele, eu falei... Saiu e eu não vi, né? Mas ele tinha deitado.
porque o banco que ele estava, ninguém queria ficar, porque ele, talvez o cheiro que ele estava exalando e tal, todo mundo saiu. E ele estava ali sozinho no banco, dormiu. E quando chegou o final do programa, a última música, eu estou cantando, chamando as pessoas, por fim, quem vem? Ele acorda, o Bob acorda. E já de uma maneira até um pouco mais lúcida, ele veio e entregou a vida dele para Deus. Aí quando ele veio no altar, eu tinha abraçado todas as pessoas e eu abracei ele. Claro. Né? Confesso a você que não senti cheiro nenhum ali naquele momento, porque era algo assim, sabe... A alegria, né? Era muito grande. Aí eu abracei ele, mas o Espírito Santo assim, tocou no meu coração para eu falar algumas palavras para ele, sabe? Eu não tinha falado para as outras pessoas, mas para ele, quando eu abracei, eu falei. E eu falei assim, um dia você ainda vai ser um servo nessa igreja. Olha só o que eu falei. Profetizou também, né? Falei para ele, um dia você ainda vai ser um servo nessa igreja. Aí ele aceitou, abaixou a cabeça. Um ano depois, ele se batizou na igreja. Uau. 9 anos depois, eu fui chamado. 9 anos depois, eu fui chamado para cantar nessa igreja. Ele estava trabalhando lá. Aí, olha só, eu chego, estou chegando com eu levava sempre o meu som, né, para meus equipamentos. Aí, quando eu chego na igreja, quem estava na porta? Tinha um cara na porta de terno, bem bacana, gravata, todo cheiroso, né? Aí ele me cumprimentou, seja bem-vindo, irmão. Aí eu falei, obrigado, irmão. Aí ele falou assim, tá lembrado de mim? Aí eu falei, não, irmão, é tanta gente, poxa, eu viajo tanto, vou tantas igrejas, não tô lembrando. Aí ele falou assim, eu sou o Bob. Não é possível, eu sou o Bob. Eu falei, irmão, mas não... Não tô lembrando, Bob, não tô. Aí ele falou assim, você não tá lembrando, você falou no meu ouvido que eu seria um servo nessa igreja. Aí eu na hora. Você é o Bob! Aí eu fiquei todo bobo, né? Ele já tinha falado que era o Bob, mas aí o Bob veio, porque veio junto na mesma igreja. O momento que ele viveu, aquele momento que eu falei no ouvido dele, aí veio tudo à tona, eu sabia que ele era o Bob, você é o Bob, eu tava todo bobo, né? Que eu abraçado com ele, rapaz, que lindo você tá aqui, 9 anos depois, né? Aí ele falou assim, vem aqui que eu vou te apresentar uma pessoa. Aí eu falei, tá bom. Aí ele foi me levando, aí me apresentou uma senhora. O cara casou, o mendigo casou, cara. Deus deu dignidade, transformou a vida do cara. Então, até hoje ele está ali na igreja na Penha e trabalhando na obra de Deus. Então, e você foi fundamental para a vida dele. No momento, sim. A música fundamental para a vida dele. Eu cantava a música Chance. É isso aí. Vamos dar uma paradinha, uma pausinha para nossos patrocinadores com Júnior Lobo. Fala aí, Júnior. Kika, beleza? E aí, Luiz, tudo bom, hein? Legal pra caramba essa conversa, hein? Bem, os nossos patrocinadores são Rafael Branquinho, material de construção, My Melody Soundtrack e também a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço pro nosso amigo Neto Matos. Da Rádio Rocão 80 Isso aí. E também da Rádio Gospel City. Isso aí. E esse foi um testemunho que marcou muito, né? Que você falou. Sim, sem dúvida. Na família, teve alguma história? Ou a família toda sempre foi religiosa, sempre foi todo mundo ninguém deu trabalho? Sim, não, teve tios meus que deu muito trabalho, né? Era muito viciado, né? Mas graças a Deus restaurou e ele passou também a ser um servo depois de já com uma idade já um pouco avançada, mas ele ainda teve tempo de ajudar também na obra de Deus. Maravilha. E meu tio teve uma experiência muito bonita. É aquele tipo de experiência que às vezes eu pensava assim, eu queria ter para sentir o gostinho do que é uma transformação total, assim, da água para o vinho, né? Mas também você tem como falar, né? Você tem como testemunhar esses testemunhos dos outros. Mas eu louvo muito a Deus porque Ele tem me dado esses testemunhos, né? Essa vivência na música, a música, ela faz parte da história de conversão de muita gente. Se eu fosse parar aqui, realmente
provavelmente teria que ser uns 5 pod God. Aí, aqui. ouvindo ele falar, dá até vontade de não parar de cantar. Só para contar testemunhos, né? Porque são muitos testemunhos. Muito legal. Muitos. Agora, durante a tua vida, algum momento, mesmo que seja pequenininho, você chegou a se sentir desamparado? Desamparado por Deus? Ou isso nunca aconteceu? Não, eu desamparado nunca. Agora, eu sim. Eu senti que eu estava deixando de reconhecer a presença de Deus, mas por culpa minha, não porque eu me sentia desamparado. Eu sabia que Deus estava comigo, mas eu sentia assim que a fé não? A fé estava era abalada? eu que estava sendo realmente, eu estava trabalhando contra mim mesmo, entendeu? Então, em alguns momentos na minha vida, eu senti que ao fracassar na fé, né, eu sentia a distância minha de Deus, não Deus para comigo. Eu sabia que Deus estava ali porque Deus, desde os meus pais e desde tudo que eu aprendi na palavra, Deus, Ele faz tudo, de tudo, Ele move o universo para não perder você, sabe? Porque uma vez que você foi chamado para ser vitorioso nele, né, ele não abre mão de você, não abre mão, entendeu? Então o inimigo vai ter muito trabalho para tirar você das mãos de Deus. Agora, se você deixar, realmente o inimigo vai levar, né? Porque o inimigo, ele fica trabalhando nas suas fraquezas, fica trabalhando para poder tirar você do foco. A gente sabe que o nosso lar não é aqui, a gente está aqui de passagem, né? Então o inimigo, ele sabe que o final dele ele já está derrotado, né? Então ele quer levar muitos à derrota também, muitos a saírem desse foco da vida eterna em Cristo, né? Fazer você desistir. Né? Então, às vezes a gente dá um pouco de pista para o inimigo, isso é muito triste, né? Em alguns momentos eu senti isso, mas então não foi desamparo de Deus. Eu reconhecia que eu que tinha me afastado de Deus assim. Porque aí você fala assim, poxa, mas você não falou que você nunca foi para o mundo? Não, mas eu posso estar dentro da casa de Deus, eu posso estar em algum momento perdido. Você está com um pensamento longe. Sabe aquele filho que ficou, né? Não foi o pródigo, foi, né? Mas o que ficou, né? Exatamente. Aí ele falou, ele queria o tempo todo ser bajulado, queria festa para ele, mas na realidade ele não estava aproveitando a companhia do pai. É verdade. E às vezes a gente, na fé, às vezes a gente está deixando de aproveitar a companhia do Pai como deveríamos aproveitar, né? Gente, eu fico assim, admirada aqui, eu falo para os meninos, a gente sai daqui, eu acho que cada gravação a gente aprende mais e mais, né? Muito bom estar aqui. Bem, eu também estou me sentindo muito feliz e honrado por esse convite de estar aqui. Já tem um bom tempo que eu não participo de um pod, né? E esse aqui está sendo um podcast assim, um pod God, né? Muito especial para mim. Que bom, porque fico feliz. Saber que você teve essa iniciativa foi através dos seus amigos aqui, né? Foi parabéns pela... Que teve a ideia e eu lembro que eu falei, mas como assim? Como assim? Ele, não, vamos entrevistar sempre o lado religioso e tal, pra gente tentar chamar as pessoas para conhecer Jesus. Aí eu gostei, né? Gostei, vamos começar lindo, e vamos lá. Agora você tem alguma história, qual foi a maior bênção que você acha que você recebeu de Deus? De Deus? Olha, como eu falei no início, eu, Luiz Cláudio, estou onde eu não mereço. E eu acredito que hoje é uma bênção plena que eu recebi de Deus. O meu ministério, ele se alongou, são 44 anos do primeiro LP gravado. Isso porque eu não estou contando quando menino, com um grupo de meninos, porque eu nunca parei de cantar. Inclusive essa semana, deixa eu te contar assim, deixa eu desabafar com vocês. Pode falar. Essa semana eu fiquei rouco como eu nunca tinha ficado na minha vida. Nunca.
Foi algum estresse. Aí perdi a minha voz. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Nunca aconteceu isso comigo. Poxa, 44 anos. Nunca. Aí eu fiquei com medo. Aí depois eu falei, meu Deus, como eu sou um fracote, né? Eu orei pro Senhor e tal, mas por que eu fiquei com tanto medo? Mas eu confesso, porque fiquei com medo que... Como é que eu vou... É o meu instrumento, sabe? Que eu uso para pregar, para cantar, para onde eu vou, entendeu? E até, vamos lá, é o meu sustento também, certo? É o porque teu trabalho. Hoje é o meu trabalho também. Deus me deu um trabalho muito digno, um trabalho assim privilegiado, né? Porque além dele me sustentar materialmente, né? Ele tem me dado um sustento espiritual de ver pessoas nascendo para Cristo. Então eu tenho um alto privilégio viver todos os dias na estrada vendo pessoas nascendo para Jesus, entendeu? Então isso é uma coisa muito gratificante. Você recebe para ser um discípulo, né? Sim, exatamente. Isso é realmente um privilégio. Deus tem honrado esse trabalho, essa escolha que eu fiz, né? E a família que ele me deu, sabe? Hoje os meus netos estão tocando e cantando. Olha, sabe? que lindo. É demais, né? Poxa, minhas filhas sempre apoiaram, minha esposa sempre apoiou meu ministério. Mesmo eu ausente tantas vezes, às vezes ficava dias fora, porque eram viagens longas, fazendo turnê, minha esposa esperava, cuidando das crianças. Eu tinha que, às vezes, educar por telefone, dar um conselho para minhas filhas por telefone, sabe? Então, a ponto de, algumas vezes, eu chegar em casa e fazer uma reunião com elas e às vezes eu sentia que elas estavam um pouco tristes por alguma coisa que eu tinha errado. Aí eu, às vezes, nessa reunião com elas, assim, parecia até um podcast mesmo, um pod-God, né? Aí eu falava assim, filhas, papai nunca foi pai antes. Então vocês estão sendo minhas cobaias, eu estou aprendendo a ser pai. A gente erra. Me ajudem, porque papai erra. Então eu nunca fui pai. Então é a primeira vez. Então vai me perdoando aí, desculpe. Então, legal. As minhas filhas, elas sempre consideraram muito esse ministério, sempre torceram muito por mim. E hoje eu vejo que os meus netos, eles têm maior orgulho saber que o vovô está lá na Amazonas, está não sei aonde, o vovô está cantando, e eles vão acompanhando. Cada coisa que eu lanço na plataforma, no YouTube, na plataforma digital, no Spotify, na Apple, no Deezer, eles já vão acompanham tudo que eu faço. Que legal. A ponto São fãs também, né? São netos. As minhas netas gostam de tocar as minhas músicas, estão aprendendo na escola de música. Aí, qual a música que você quer para sua audiência? Ela fala, eu quero a do meu vô. Aí, pô, aí me dá maior alegria, né? É orgulho demais, né? E vem cá, falar nisso, você toca algum instrumento? Não toco. Nem eu. Não toco. Eu acho que eu não tenho capacidade. Eu até gosto demais do violão, mas não. Eu comprei esse baixo aqui já tem muitos anos. Eu falei, porque meus filhos tocam. O mais velho e o mais novo tocam guitarra, violão, qualquer de cordas que eles tocam. E o do meio, ele tocou bastante bateria. Mas alguma música preferida é o seu xodó? Você tem? Então, tem uma música que ela faz o antes e depois da minha carreira. Eu gravei ela em 1997. Essa música, eu não ia gravar ela, porque eu estava cantando no Pará, aí um rapazinho chegou para mim e falou assim, eu posso mandar umas músicas para o senhor? Eu falei, pode. Aí, passado algum tempo, chegou no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, lá onde eu morava, na Zona Oeste, em Realengo, aí chegou na minha residência um pacotinho com um cassete. E eu, quando olhei, estava lá escrito Parauapebas.
o endereço. O endereço e o local Parauapebas. É um município lá do Pará, perto lá da Serra, sei lá, esqueci o nome agora. Me fugiu agora o nome. Mas aí, quando eu olhei Parauapebas, como eu canto muito no Nordeste, aí eu fiquei olhando assim, eu já estava fechando meu repertório, mas eu falei, não vou escutar essa música não. Me deu um preconceito, olha só. Porque eu vi Parauapebas, eu falei, não pode vir coisa boa de Parauapeba. Nossa. Só pode vir coisa peba, porque peba eu achava que era coisa ruim. Porque no Nordeste, peba, você é peba, você é ruim. Isso aí é peba, né? Então em Parauapeba eu falei, não, isso deve ser peba, não vou escutar isso. Aí pensei, não vou escutar essa música, não vou escutar as músicas desse cara. Olha só, que preconceito. É verdade. Mas Deus te tocou? Mas um dia... Demorou muito? Sim, eu já estava fechando o repertório. Aí eu abri a minha gaveta. Ela veio para você. Eu ia para o centro, eu tinha uma caminhonete, aí eu ia para o centro e eu tinha um toca-fita na caminhonete. E eu ia para o centro. Quando eu abro a minha gaveta, ia pegar algum documento, alguma coisa, e quem estava lá, assim, de cara, logo assim, olhando para mim, era a fita dele. Não tem nada para fazer, vou botar para ouvir. Então, aí a fita me olhava, eu olhava a fita, eu falei, aí o Espírito Santo tocou ali, por que você não escuta? Aí na minha mente, né? Fala no nosso subconsciente, por que tu não escuta? O que está faltando para você escutar? Escuta a música desse cara. E eu peguei, comecei a escutar. Dirigindo e escutando. Aí teve uma hora que eu parei. Quando chegou na quarta música, eu parei o carro na rua, assim, né? Vindo ali pelo Meia, 24 de maio. Parei o carro e fiquei escutando a música. Eu falei, meu Deus, é isso que teu povo precisa. Eu não tinha fechado o repertório, levei a música para o produtor. Quando levei a música para o produtor, ele falou assim, cara, que música maravilhosa. Uau. Aí eu falei, meu Deus. É o teu xodó. Foi a música que fez o antes e depois da minha carreira. E até hoje é a música mais ouvida. Qual que é o nome dela? Chance. Chance. Entendeu? Caramba. É a música mais ouvida. Ela tem um jeitinho assim de música de bar, uma pessoa que está na fossa. E você chegou a falar com ele? Contou a história pra ele? Contei. Do preconceito, tudo. Contei, do preconceito e tudo. Vamos lá, olha só, Luiz. A gente vai pro momento caixinha de promessas e aí você vai tirar um versículo daqui, vai ler e vai falar pra gente sobre ele. Já que você é um pregador de mão cheia. Será? Caramba, interessante. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Fala um pouquinho de você, isso aí, né? Coisa da linda. música, né? O amor pela música. Eu acho que isso aqui fala de todos nós, porque os cristãos, eles têm que ter um amor desse, né? Esse é o tipo de amor que Deus quer implantar no coração de todos nós, um amor que não desiste, né? Porque Deus não desiste da gente. Ele é a fonte do verdadeiro amor. Quando a gente está desistindo, o nosso amor não está sendo verdadeiro. Porque quando a gente desiste de alguém, o nosso amor não foi verdadeiro, porque o amor nunca desiste, né? Então, às vezes a gente tem a tentação de achar assim, essa pessoa não tem mais jeito não, isso aí... Aí você vai perdendo o encanto, vai perdendo, e você esquece e ignora aquela pessoa. Deus não faz isso com a gente. Exatamente, isso que eu ia falar. Quando a gente é pai, quando a gente é mãe, Deus a gente nunca desiste de um filho. E Deus é nosso pai. Sabe por quê, Kika? Eu cantei em muitos locais assim, de pessoas escórias da sociedade. Eu cantei num presídio agora, no final do ano passado. Presídio de segurança máxima no Mato Grosso. E eu olhava nos olhos de cada preso, eu falava assim, diante de Deus não há diferença entre eu e você. Exato. Deus ama você tanto quanto ama a mim.
você está pagando uma pena aqui dentro, por algum desvio, algum problema que você teve com a sociedade, você está pagando uma pena. Só que Deus pode tornar você livre aqui dentro. Você pode ser uma pessoa livre se você se encontrar com Deus aqui dentro. Então, aos olhos de Deus, você pode se encontrar com Deus aqui dentro e ser uma pessoa livre. E eu posso estar negando Deus lá fora e ser uma pessoa presa lá fora. Entendeu? Então, tudo a ver. Foi emocionante esse dia. Houve 10 batismos de presos lá. Foi uma coisa linda, de arrepiar mesmo, sabe? Isso foi no PCC, na ala do PCC. Depois eu fui para a ala do Comando Vermelho. 2 pessoas já tinham decidido também pelo batismo ali dentro do presídio, né? E estavam estudando a palavra de Deus. Maravilha. Né? Agora os irmãos estão fazendo um trabalho lindo lá com muitos que têm sido assim menosprezado e têm sido assim judiado porque só por eles serem alguns maltratam por eles serem às vezes homossexuais, então estão machucando. Só que tem um irmão nosso, ele já me convidou, a próxima vez que você for lá, nós vamos lá, porque está sendo uma bênção, porque eles estão se encontrando com a palavra de Deus, está uma coisa linda, eles estão, sabe, entregando o coração para Jesus dentro do presídio, né? É muito lindo isso, né? Legal. Então aí, o amor, ele não desiste, ele vai se manter firme em qualquer situação, né? Eu fico muito feliz de poder dizer que, como o apóstolo Paulo, né, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Olha, que legal. Né? E eu quero ter logo quando eu puder ter esse momento, né, porque as coisas estão indo tão rápido, né? Terá. Eu quero ter esse momento de falar com o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso aí, Luiz. Quem quer te contratar para apresentação nas igrejas, você deixa o quê? Tem o Instagram? Como Sim, é que é o Instagram? Pode falar. LC Luiz Cláudio. Luiz com Z. LC, a gente vai estar aqui, ó. Na hora da edição vai estar aqui, ótimo. ó. Aí, que está aparecendo aí na telinha, né? É isso aí. LC Luiz Cláudio. Então é por ali que contrata. Ou no Facebook lc.luizclaudio, né? E ali contato, você não. Ali, hoje em dia o pessoal nem deixa mais telefone, né? Pode mas marcar, se quiser marcar o contato, pode marcar. 21 98224 1999. Ok. Tá bom? Quer repetir? 21 Pode falar, Leandro. 98224 1999. Ótimo. E para terminar, que, né, tudo que é bom passa rápido, passou muito rápido. Aí você vai para aquela câmera ali fazer um apelo. Teu apelo. Tá bom. Meu apelo vai ser fundamentado no que eu acabei de ler aqui. Tem uma passagem em Romanos 12:12 que diz assim: alegrai-vos com a esperança que vocês têm. E continua o apóstolo falando, né? Depois que ele fala sejam felizes com a esperança que vocês têm, ele fala assim, sejam pacientes na tribulação, sejam pacientes na prova. E depois ele dá o outro conselho, persevere em oração. Então, ser feliz com a esperança que você tem, como cristão, você não pode passar uma cara amarrada, cabisbaixo. Você foi redimido pelo sangue de Cristo. Então você é mais que vencedor através desse sangue. Então, transmita esperança e seja alegre com a esperança que você tem. Não pode ser um cristão fechado, tem que ser um cristão aberto, né? Como a casa de Deus deve ser, aberta para todos os povos, né? Recebam a todos. E o segundo conselho que ele fala
seja paciente na tribulação. As pessoas estão com muito pavio curto. Qualquer coisa as pessoas estão desanimando, qualquer coisa as pessoas estão jogando a toalha, né? Persevere, ou melhor, seja paciente, seja resiliente. Não vale a pena você desistir, né? Porque o amor não desiste, nunca desiste, né? E, por fim, o que vai te manter de pé? Oração. Quer dizer, pode ajoelhar sempre, coloca teu rosto em terra, no chão, né? E seja perseverante na oração. Eu digo assim, seja genuíno, porque a oração é como uma arma de guerra, né? Quando você ora, Deus ele faz qualquer coisa para mudar tudo por causa da sua oração. Daniel estava orando, a Bíblia diz que ele, antes de terminar a oração, Deus já estava ali. Deus já tinha atendido a oração. Deus é muito veloz. E às vezes quando você pensa em orar, você começa a orar, quando você pensou, Deus já está agindo por você. E quando você termina a oração, Deus já agiu, o processo já foi mudado lá no fórum, né? As coisas mudaram para a sua vida porque Deus está agindo com aquele que persevera na oração. Maravilha! Luiz Cláudio, muito obrigada, Amém. foi muito gostoso o nosso papo. Glória a Deus. Ouvir um pouco da tua história, da tua vida. Amém. É isso daí, gente. Um beijo para vocês e até o próximo Pod God com Kika Malk.